Aleluia. Glória a Deus. Hoje a gente vai continuar na nossa série Quer Vitória? Alguém aí quer vitória? Sim ou não? Sim. Vou perguntar para vocês algumas vezes. Eu espero que esse grito aqui não diminua de acordo com a mensagem. Mas se você quer vitória, meu amado, minha amada, prepare-se, porque vai ter oposição. É claro que se envolve uma vitória, se envolve alguma luta, tem oposição. A gente só tem vitória diante de alguma disputa. E a disputa envolve um outro lado. Então é natural que na sua vida, na sua caminhada, pessoas, circunstâncias se levantem para querer minar a sua vitória. Derrubar a sua vitória, que você nem chegue lá. Faz parte da vitória a luta, a peleja. Faz parte o se entregar, faz parte o continuar, o não desistir. Porque ao longo da nossa vida nós somos tentados a paralisar quando vem dificuldades. Talvez você era para estar num nível muito mais elevado, financeiramente, emocionalmente, ministerialmente, profissionalmente, a sua família, seu envolvimento familiar, o seu corpo, sua aparência. Quantos de nós não já começaram a academia? Pelo amor de Deus, já paramos inúmeras vezes. Graças a Deus tem alguns irmãos aqui na igreja que têm perdido um peso aí bem rápido. Estão bem fininhos os irmãos, porque persiste. Para ter vitória tem oposição. A oposição pode ser o doce, pode ser a comida, pode ser a crítica das pessoas dizendo que você vai começar e não vai persistir. Há um tempo atrás eu estava com o Gabriel lá em casa, brincando de cabana. Ele fazendo cabana lá, pegou uma cadeira, e puxou o lençol, puxou para a cama, para um lado, para o outro. E eu e o Davi bem quietinho lá embaixo, enquanto ele estruturava a nossa cabana. E o Davi só olhando, e eu percebendo que o Davi quietinho, ele está pensando em alguma coisa. Quando o Gabriel disse que, olha, terminei a nossa cabana, cabe nós três, aqui a gente vai brincar agora. O Davizinho olha para mim de lado assim, e diz, eu vou destruir. Se você tem irmão, você sabe que o irmão vai treinando a gente, para a gente persista nas nossas lutas. E aí o Davizinho estava determinado a destruir o propósito do irmão dele. O Gabriel entra em desespero, porque conhece o irmão dele, tenta intervir naquela situação para pelo menos demorar um tempinho acabando. Porque o que o Davi ia destruir, isso era fato. Tentei segurar um tempinho a mais. Mas a nossa vida, a oposição vem para destruir. Talvez coisas que nem aconteceram, foram destruídas já no início. A gente está estudando esse tema aqui sobre vitória, baseado na história de um homem chamado Neemias, que foi chamado pelo Senhor para reconstruir os muros de uma cidade inteira. Um muro muito largo, muito longo, e ele era apenas copeiro do rei, vivia muito distante, cerca de 1.600 quilômetros de distância, e ele larga todo aquele conforto e vai até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Porque ele queria vitória. A vitória dele era essa, reconstrução dos muros. Um trabalho difícil, envolvia ele, outras pessoas. Mas, naturalmente, para que ele tivesse sucesso, e teve, algumas oposições se levantaram. Alguns inimigos se levantaram contra ele. Então, nesse livro, na história desse homem, nós vamos aprender algumas lições que certamente Deus vai falar ao seu coração também. Porque se você quer vitória, sim ou não? Não baixa o nível, pelo amor de Deus. Você vai ter oposição, mas nós vamos aprender com esse homem para que a gente persista no Senhor. Neemias capítulo 4. É o capítulo específico onde a oposição mais clara se levanta contra esse homem. Verso 1 diz assim, quando Sanbalate, qual é o nome do homem? Soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Entenda o seguinte, você vai ver que ao longo desse estudo de hoje, desse sermão de hoje, Sanbalate vai se levantar algumas vezes contra Neemias, querendo parar a reforma, a obra através desse homem. Então, meu amado, já lembra de uma coisa. Se você quer vitória, você tem que se preparar, porque Sanbalates surgirão na sua vida. Homens, mulheres, circunstâncias, contextos irão se levantar na sua vida. Então, hoje você vai dar alguns conselhos para o seu vizinho. Escolha muito bem seus vizinhos aqui na igreja. Você geralmente vai conversar muito com ele. Já deu o primeiro conselho para ele ou para ela. Diga, se prepare para o Sanbalate na sua vida. Talvez você até já sabe quem é o seu Sanbalate. Pastor, já sei. O nome dele não é Sanbalate, não.
ele mora do meu lado, ou mora na rua de trás, ou é o meu primo, ou... Então talvez você já sabe que o nome dele não é Sambalate, é Maria, José, Joana, Rafael, algum desses nomes. Mas terão pessoas que vão se levantar contra você, se opondo à sua vitória. A oposição vai se levantar. Seus avanços irão gerar fúria. Perceba que o final do versículo diz que ele ficou furioso. Por quê? Porque eles iam reconstruir os muros da cidade. Qual o motivo? Nenhum. Simplesmente ele se ofende porque Neemias resolveu fazer algo. Você resolver fazer coisas e irá ofender pessoas que você depois vai ficar pensando, meu Deus, por quê? Qual o sentido? Eu não estava afetando ela de nenhuma forma, mas por que veio a oposição dessa pessoa? Nossa igreja fez um momento muito lindo ontem, né, lá no Dia das Mães. Quem estava lá? Quem foi? Olha que massa. Boa parte da igreja se envolve nesses momentos, né? Eu vejo flores em você, acaba atraindo muitas pessoas. E a gente foi fazer o Dia das Mães lá na Faísca. E é fato, é cheque, toda vida que a igreja se levanta para algum ato social, surgem críticas, sambalates, se levantando, criticando. Ou porque a gente divulga demais no Instagram da igreja. Ou porque a gente não deu a todo mundo. Ou por conta disso, ou por conta daquilo. Ou por conta, cadê o evangelho? É só pão que vocês estão dando. Eu escuto isso direto. Direto. E aí eu fico pensando, meu Deus, por quê? Pessoas perdem o tempo delas porque estão só olhando a gente fazendo o bem. E pessoas vão simplesmente criticar, ficar com raiva da gente. Deus é tão carinhoso com a nossa igreja que Ele gosta, nos pequenos detalhes, de ir dizendo, olha igreja, eu estou com vocês, perceba nisso aqui, perceba nesse ato. A gente levantou aqui enquanto igreja, desafiou que pessoas dessem presentes, não é nem para sua mãe, foi para uma mãe desconhecida lá na Serra. E aí 62 presentes surgiram no nosso meio. E a gente vai levando. Então, naturalmente, tem mais mães lá, então a gente vai e faz um sorteio lá. Né? Cada mãe que vai entrando recebe um númerozinho e aí participa do sorteio para ganhar, quem sabe, um dos presentes. Mas aí Deus é tão delicado com a gente que de 62 presentes, adivinha quantas mães foram ontem? 62 mães, acredita? Exatamente, a quantidade de presentes que tinha foi a quantidade de mães que foram para aquele local. O Senhor, nos detalhes dele, nem sobrou, para que as irmãs depois não estivessem puxando o cabelo uma da outra para ganhar o presente que sobrou. E nem faltou nenhum presente para nenhuma. Imagina, uma mãezinha, 2, 3 mãezinhas, vendo todo mundo com presente, ela sem nenhum. Deus foi e fez a quantidade certa. Mas essas coisas, às vezes, geram críticas, oposição. Talvez a sua vitória, meu amado, você olha para você, pastor, eu quero só estudar, fazer uma graduação. Mas por que meu primo pega no meu pé desse jeito? Por que a minha irmã, por que a minha mãe, por que pessoas estão criticando? Eu quero só empreender, começar um negócio. Quero uma pastelaria aqui. Estou tendo uma visão aqui diferente de uma pastelaria diferente aqui. E por que as pessoas se levantam em oposição? Porque tem sambalates na nossa vida. Eles vão ficar furiosos, então não se deixe afetar por isso. O texto diz, no versículo 1 em diante, diz assim, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. E aí ele vai partindo para algumas estratégias, que nós vamos entender como é que a oposição age. Ridicularizou os judeus. E, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Então vamos lá, vamos aplicar na nossa vida. Quer vitória, sim ou não? Sim. Primeira lição, prepare-se para ser desqualificado pela oposição. Vão te desqualificar, vão dizer que você não sabe o que você quer fazer, que você não consegue fazer o que Deus está te chamando para fazer. Que você não, eu quero minha vitória participar do louvor. Vão dizer que você canta extremamente desafinado. Vão se levantar, eu quero empreender. Vão dizer que você não consegue, que você não é capaz. Irão desqualificar você. Verso 2 diz, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Talvez você tenha ouvido isso ao longo da sua vida. Pastor, hoje é o dia das mães, mas a minha mãe ao longo da minha vida me feriu de algumas formas. Talvez o seu ouvido foi ferido, o seu coração ferido pela sua mãe, porque ela desqualificava você. Mamães, já puxa a orelhinha de vocês, com todo carinho, no dia das mães. Cuidado com o que você fala com seus filhos.
Em nome de Jesus. Da sua boca tem que sair bênção e não maldição. Profetiza vida na vida dessa criança, desse adolescente, em nome de Jesus. Diga que ele vai ser, sim, profeta do Senhor, vai ser um homem segundo o coração do Senhor, uma mulher inspiradora, né, no meio dessa região, em nome de Jesus. Não desqualifique, não compare filhos, não compare famílias, em nome de... Talvez você ouviu, olha, não dura. Quer começar algo, não vai durar, não vai prosperar. Eu lembro de mim, enquanto pastor. Uma das primeiras coisas que a oposição fez, que o Sambalat fez na minha vida, foi dizer, esse psicólogozinho aí, ser pastor é outra coisa. Esse cara aí é psicólogo. Desqualificar, porque a gente já começa as coisas de maneira insegura, sim ou não? Dificilmente a gente começa algo se achando. Meu Deus, eu vou empreender aqui, vou alugar esse pontinho aqui, para vender aqui picolé aqui, fazer alguma coisa, mas será que dá certo? Será que eu vou ter dinheiro para pagar aluguel? Será que eu vou conseguir? A gente já vai inseguro. E aí quando vem um Sambalat e desqualifica a gente, se a gente der ouvidos, a gente paralisa. Na época eu fiquei pensando, meu Deus, será que ela tem razão? Será que eu sou só um psicólogo mesmo? Eu estou fazendo uma besteira grande, talvez vou judiar de vidas, talvez vou ser irresponsável com pessoas. Mas entenda o seguinte, Jesus passa por isso. Mateus capítulo 13. Jesus era de Nazaré. Quando ele está pela região, os vizinhos dele, os primos dele, as pessoas que cresceram com ele, da rua de Jesus, olham para ele e dizem assim, verso 55, não é este, o filho do carpinteiro, o nome de sua mãe não é a Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Então, o que é que esse menino aí está querendo dizer? Que ele é profeta? Eu sei. Esse menino, eu vi ele crescer. Ele jogava aqui no time aqui enfrentava Samaria. Era pivô no time. Onde é que esse Jesus aí, que agora quer ser profeta, quer fazer sinais, maravilhas aqui no meio do povo, e se diz ser o Messias, se eu vi esse menino crescer aqui no nosso meio? Talvez digam isso de você. Estão dizendo isso de você agora. Quem é você agora? Quer ser o santo? Está na florescer? Quer ser o santo? Quer se consertar? Mas eu sei o que você fez. Percebam que eles falam do passado de Jesus. Vão citar o teu passado para te desqualificar. Vão citar o teu pecado para te paralisar. Vão citar o teu emocional. Você é frágil. Daqui a pouco ele desiste. Eu já vi ele começar 5 vezes e desiste daqui a pouco. Vão citar isso para querer paralisar você. Mas fique firme no Senhor. Diga isso para a pessoa do seu lado. Fique firme no Senhor. Não escute Sambalat. Para de ouvir Sambalat, em nome de Jesus. Ou escuta a voz do Senhor nessa noite, amém? Diga assim, Deus, fala comigo. Escuta a voz do Senhor nessa noite. Deus quer te falar, olha, eu tenho um tempo novo para você a partir de agora. Neemias era copeiro, não importa, eu quero o seu coração e a sua disposição. Vai lá reconstruir os muros. Talvez Deus tenha um tempo de reconstrução e as pessoas estão te desqualificando. A oposição desqualifica para querer te paralisar. Talvez a oposição se chama você. Talvez o Sambalat se chama Júnior, Carneirinho, Jael. Talvez você que está dizendo que você não vai fazer porque você não é capaz. Meu amado, para de ouvir a sua carne. Para de ouvir o teu passado. Para de reproduzir o que falaram de você. Abra a sua Bíblia e escuta o que Deus fala sobre você, em nome de Jesus. Para de estar preso ao que pintaram sobre você, sobre a sua vida, determinaram nada. Meu Deus que determina todas as coisas. Meu Deus que renova todas as coisas. Para de dizer, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, a minha doença me limita. Deus faz independente disso, em nome de Jesus. Que bom será ver pessoas aqui que mesmo em meio às dores na alma, no corpo, na mente, irão avançar, porque entendem que Deus vai me usar da maneira que eu estou. E no meio do processo Ele vai renovando as suas forças para a glória dEle. Entenda isso. Não se limite, não se desqualifique. É hoje, é agora. O verso 3 diz assim, Tobias. Sempre tem um Tobias na nossa vida. Tem um Sambalat, mas não para em Sambalat. Alguém se junta do Sambalat para fazer oposição à sua vida. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Quer vitória, meu amado? E eu avisei que o sim ia cair no meio da pregação, não pensei de ser tão cedo. Quer vitória, sim ou não? Sim. Prepare-se para a zombaria
da oposição. Olha o que ele diz. Olha, vem uma raposa e vai derrubar esse muro de vocês aí. Estava zombando. Vão zombar sobre você. Vão zombar. Dizer que agora eles vão desqualificar o seu projeto. O muro não presta. Essa tua formação não funciona. A minha vizinha fez esse mesmo curso aí. Está aí ela. Comprou uma moto, é mototáxi aí. Não desmerecendo os mototáxis. Mas é porque o sonho da mulher era um. E ela disse que acabou sendo mototáxi. Então entenda que o que aconteceu com o outro não quer dizer que aconteça com você, em nome de Jesus. O que vão citar, tá aí, fez engenharia na Unifor. Hoje está lá, trabalhando de Uber. Quantas vezes a gente escuta esse tipo de coisa, de pessoas. Vão desqualificar o teu projeto, a tua formação. Não importa, não escuta esse tipo de coisa. Vão dizer que não dura, você não persiste, que não é capaz. Lembra comigo o seguinte. Esse episódio acontece mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Jesus vem, eles reconstroem o muro, no final da história, o muro está lá de pé. Jesus chega, nós estamos aqui 2000 anos depois de Jesus, ou seja, dá mais ou menos 2500 anos aí, um pouco mais, que eles reconstruíram os muros. Lembra que falaram que uma raposa ia derrubar o muro? Tobias falou isso. Eu tenho uma foto aqui para vocês. Adivinha de onde é essa foto? Jerusalém. Adivinha o que é que tem nessa foto? O muro que Neemias reconstruiu. Agora procura a raposa aí. Já deve ter passado milhares de raposas aí e o muro está de pé. Por quê? Quando Deus faz, meu amado, não tem para raposa, não tem para pandemia, não tem para crise no governo, não tem para político que entrou ou deixou de entrar. Quando Deus faz na nossa vida, vai permanecer para a glória dele em nome de Jesus. Se Deus tem começado uma obra na sua vida, fica tranquilo, porque o que Deus levanta, homem nenhum consegue derrubar. Persiste. Os mesmos que estão olhando para você e dizem, olha, não dura, não persiste, daqui a pouco, 5 anos, 10 anos depois vão olhar para você e dizer, olha aí, eu julguei errado, está formado, é advogado, é doutor, olha aí o que é que Deus faz, que bênção. Vão ver Deus agindo através de você. Ou então não, você vai empreender. Igreja, em nome de Jesus. Você tem que sair do estado que você está. Se Deus tem queimado no seu coração a começar algo, pastor, vou começar um negócio aqui, vou consertar celular aqui, porque tem bem pouquinho aqui na região, né, tem carro? Tem uma rua ali que só tem 3, vou botar o quarto. Faz! O que é que está queimando no seu coração? Vai e faça, em nome de Jesus. Deus vai te capacitando. Eu lembro da minha mãe. Já contei essa história aqui algumas vezes, mas eu me orgulho dessa história. Dia das Mães eu tenho que lembrar dessa história. No início, hoje ela tem uma sapataria, né, uma loja de calçados. Mas ela tinha um mercadinho, até um tempo desse atrás. Ela começa na areazinha da casa dela. E aí ela colocou algumas coisinhas no chão, feijãozinho, um açúcar, um arroz, uma besteirinha lá. Chega uma amiga dela, Sambalate, e diz, Lucimar, eu não vou fazer um mercantil aqui, porque se eu fizer o mercantil eu acabo com o teu mercadinho. Eu levo tudo. Paralisa ela? Não. Fica firme, persiste. Para a glória do Senhor Jesus, hoje está multimilionária aí. Né? Receba. Hoje é a mulher das palmas na igreja, em nome de Jesus. Mas se ela escuta Sambalate na época, paralisa. Que pancada. Quais pancadas deram na sua vida e talvez você abriu mão de projetos do Senhor para a sua vida. Hoje é tempo de resgate em nome do Senhor Jesus. De voltar a ouvir a voz do Senhor Jesus. Para onde é que Deus tem te chamado? Para o que é que Ele tem te chamado? Escuta, em nome de Jesus, a voz do Senhor. Quando Ele percebe que desqualificar a pessoa não se viu, desqualificar o projeto dele não se viu, a oposição quer conversar com Neemias. Sambalate e Tobias chegam para ele e dizem, olha Neemias, eu quero conversar com você. Sabe como é que Neemias responde? Capítulo 6, verso 3, diz assim, por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta, estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque para a obra, para ir encontrar-me com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, em todas elas dei-lhes a mesma resposta.
Quer vitória? Sim ou não? Sim. Esteja focado. A oposição vai querer colocar sua atenção em coisas secundárias. Não se viu desqualificar ele. Não se viu desqualificar o projeto dele, o muro dele. Agora vamos conversar para tirar o foco dele. Vamos encher a cabeça dele aqui, argumentar, mostrar aqui. Olha aqui, Neemias, está vendo aqui o que está acontecendo. Abrir o celular para ele, tirar o foco dele. Em nome de Jesus, tem coisas que você vai ser afrontado. Tem coisas que vão zombar de você. E sabe o que é que você vai fazer? Nada. Continuar sua obra. Porque responder é perder o foco. Tem coisas que você não vai responder. Terceiro conselho para a pessoa do seu lado. Diga para ela, não responda. Em nome de Jesus. Às vezes o silêncio é a voz do Senhor na sua vida. Fica calmo. Deixa que Deus vai responder. Estão te afrontando. Estão destruindo os seus sonhos, seus projetos, seus propósitos. Tenha foco no Senhor. Fica em silêncio. Dia desse, a nossa igreja usava o Saraiva aqui para os sementinhas. Eu conto esse exemplo aqui. E aí, Sambalates e Tobias se afrontaram, ficaram com raiva. Porque a igreja estava reformando uma sala do Saraiva. Estava mudando o telhado do Saraiva. Estava pintando o Saraiva. Estava deixando mais bonito o Saraiva. E eles ficaram com raiva da gente. E aí foram, e teve rede social, e teve coisa. Acho que foi até para a rádio. E alguns irmãos, pastor, o senhor tem que ir na rádio. Tem que responder. Olha aí, o que é que estão falando da igreja? Que a gente quer ganhar o Saraiva. Que a gente quer tomar aquele negócio. E eu disse, não. Deus nos chamou para uma obra muito maior, porque a gente está em rádio, respondendo afronta de inimigos. Deixa. Quer tomar o Saraiva da gente? A gente ia melhorar muito aquele espaço. Deixa. Deus tem coisas maiores para a gente. E a gente fica em silêncio. E Deus resolve, segundo a vontade dele. Porque a gente tem que focar no que é importante. Se eu, meu amado, for começar a responder tudo que falam da igreja, tudo que falam da minha vida, se você for paralisar para responder tudo que estão falando de você, você vai perder o foco. O mundo que a gente vive hoje é cheio de informações. Seu celular é um perigo. Cuidado, faça jejum desse negócio, se está tirando o foco. Pastor, eu quero passar em concurso. Alguém? Os concurseiros aqui da igreja. Em nome de Jesus, você só passa se você tiver foco. Vou estudar, deixar um negocinho aqui, de vez em quando está acendendo, mensagem chegando. Estuda nada. Ah, pastor, vamos no meu devocional aqui, abro minha Bíblia, deixo o celular de lado, de vez em quando. Nem lembra que leu. Nem ora. Foco, esquece, deixa de lado telas. Em nome de Jesus, faz jejum dessas coisas. Esses dias eu acompanhando um negócio no Rio Grande do Sul, que está acontecendo lá muito triste. E eu acompanhando muito no Twitter, né? Muitos vídeos, coisas do tipo. Eu percebi que estava passando muito tempo naquele negócio. E eu, meu Deus, fui lá, paguei o aplicativo. Porque eu sei que se tiver instalado, eu vou lá e abro e vou ver alguma informação. Está tomando muito o seu tempo, tirando muito o seu foco para o que Deus te chamou. Exclui, tira da sua vida em nome de Jesus. É importante saber elencar prioridades. Minha prioridade hoje não é estar bem informado totalmente, passo a passo, do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Embora eu ore, alguns irmãos da igreja aqui levantaram doações, ofertaram para lá. Mas minha prioridade hoje é ser pastor, é ser pai, é ser marido, é cuidar de vidas. Então a gente precisa elencar prioridades. Não quer dizer que quando eu falo de prioridades, que aquela primeira coisa vai ser colocada em detrimento e dizer que não é importante. Pode até ser importante, mas tem coisas que você vai ter que priorizar, porque você não vai conseguir dar conta de duas coisas ao mesmo tempo. Esses dias eu precisei priorizar uma coisa muito delicada na minha vida. O Biel acompanha um rapazinho aí, um youtuber famoso, chamado Enaldinho. E aí a gente, há uns 3 meses atrás, a gente comprou um ingresso para ele ir pro show do Enaldinho e depois tirar foto, se der certo, né, tirar foto com o Enaldinho no final do show. E ele contava a igreja, pai, faltam 72 dias, pai, faltam 68 dias, pai, faltam 50, e vivendo aquilo, se aproximando. E aí eu vim me dar conta um dia desse que coincidiu o dia do show do Enaldinho lá, Fortaleza, com o dia das mães aqui na Serra. E aí eu cheguei na semana passada para ele, pai, o papai é pastor, você sabe, eu vou precisar ficar aqui, ir para a Serra. E aí você vai com a Jaís, com o Djaí, eles são gente boa, vai com você, olha você lá direitinho. E ele está certo. O que não é diferente de se esperar do meu filho, extremamente compreensivo.
Só que no meio da semana ele me disse o seguinte: pai, se terminar cedo lá na serra, o senhor vai, né? Para tentar tirar uma foto com ele também, que eu queria muito que o senhor tirasse a foto com o Reinaldinho. Aquilo ali me quebrou. Eu percebi que o meu filho disse, está certo, mas no fundo, ele me queria do lado. Ele me queria perto naquele momento, que era o sonhozinho dele. Com 7 anos tem esse nível de sonho. E aí, na véspera, na sexta-feira à noite, eu tentando dormir sem dormir. Eu disse, meu Deus, eu acho que eu estou escolhendo errado. Eu sou pastor, amo a igreja, amo estar em tudo da igreja, mas o meu filho, nesse momento, ele me queria ao lado dele. Saí, fui para o escritório, fui orar um pouco e eu escutei claramente a voz do Espírito Santo dizendo, Júnior, sua igreja já caminha sem você, você não precisa estar em tudo, não. Nesse momento é hora de priorizar o seu filho, seja pai e não pastor. E aí eu já saí dali determinado, já disse, entrei no quarto dizendo a Jojó, eu não vou amanhã para a serra, vou com o Gabriel, pro showzinho dele. E aí ele foi, todo feliz, a gente foi ontem. E meu coração lá, né, com ele aqui, vendo os vídeos, perguntando como é que tá. E aí termina o momento, ele consegue a foto dele, né, e tira a foto. E aí ele me diz dentro do carro, papai, foi o melhor dia da minha vida. Imagina. Ele chegar para mim e dizer que foi o melhor dia da vida dele, eu não estar do lado dele. A pancada que ia ser na minha vida. Às vezes você tem que priorizar coisas. Saber o que é importante. Pedir discernimento ao Senhor. E graças a Deus, sem o pastor parece que foi melhor lá na serra. O comentário que eu ouvi foi que foi o melhor evento social que a igreja já fez. Extremamente engraçado, com muito amor, dava para respirar o amor no ar, né, e acolhedor. E eu, que bênção, Deus confirmando que realmente a igreja não precisa do pastor dela em alguns momentos, que a igreja vai caminhar sozinha. Algumas vezes eu tenho que priorizar meu filho ou a minha família. Quem sabe você tem que fazer isso, ter foco no que importa. Ah, pastor, a igreja não importa, o dia ela importava demais, só que tem momentos que a agenda vai chocar e você vai ter que priorizar algumas coisas. O verso 11 de Neemias 4 diz assim, os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vocês estão comigo? Cochilou? Alguém cutuca aí o dia aí? Neemias 4, verso 11. A gente só termina a palavra se esse texto aparecer na projeção. Aí. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio. Sanbalate, Tobias, os inimigos queriam se infiltrar. Está no meio dos judeus, reconstruindo os muros. Os amiguinhos, os coleguinhas, eu vou te ajudar. Eu vou estar contigo. Meu amado, em nome de Jesus, tenha muita atenção a isso. Em nome de Jesus. Se você quer vitória, 4º ponto. Quer vitória sim ou não? Sim. Não baixe a guarda no meio do processo. A oposição vai querer te atacar. E ela quer, geralmente, atacar no nosso meio. Ataques internos. Ataques próximos de você. Então, decida, tenha atenção quem vai caminhar com você. 4º conselho para a pessoa do seu lado. Ela vai ficar com abuso de você hoje. Diga, tenha atenção. Diga para ela, não desista. Você é um conselheiro. Tenha atenção quem caminha com você. Em nome de Jesus. No meio do seu projeto vão chegar pessoas querendo te abraçar. Vão chegar familiares. O que me assusta nessa igreja é perceber que familiares são os maiores opositores de jovens aqui, de adolescentes aqui, que dizem, olha, você está brincando com a igreja, você não vai levar a sério o evangelho, você não consegue, você não prospera, você está brincando com Jesus, você daqui a pouco larga a igreja. Familiares, ou seja, ataques internos, opositores que estão ali do nosso lado, que era para nos empurrar, e dizer que vai conseguir, você vai ser renovado, estão ali. Próximos da gente. Cuidado com as pessoas próximas a você. Tem uma irmãzinha aqui da igreja que disse que estava criticando 2 tênis meus. Eu disse a ela, que ela é devagar, minha irmã, eu ainda tenho um microfone. Cuidado com as brincadeiras que você faz comigo. E falando mal do meu tênis. A boca da irmã tão abençoada que uma semana depois meu tênis simplesmente soltou todo solado.
Vou mandar foto no grupo da igreja, como é que está o estado dele. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Tem de novo. Soltou o solado do bicho. Cuidado quem caminha com você, em nome de Jesus. Estou brincando, viu, irmã? Não vou dizer seu nome. Já vi que você baixou a cabeça. Hã? É mesmo, para ter atenção, né? Pois. Parece que ela perguntou a hora, o namorado dela, ele não disse. No outro dia ele quebrou a mão. Levanta aí a mão, irmão, em nome de Jesus. Não mangue mais dos meus tênis. A igreja toda está avisada. Vou mandar colar o solar dele de novo. Tenham atenção, em nome de Jesus. Vamos seguindo. Tem pessoas, meu amado, que a gente tem que ter atenção. Estou brincando. Vocês sabem que foi só para descontrair. Tem nada a ver. Mas em nome de Jesus, tenha atenção. Quem está próximo de você. Perceba que Jesus foi traído, não foi com uma pessoa lá distante dele, não. Era um dos 12, Judas. Convivia com ele, comia com ele, andava com ele, via os milagres de Jesus. Perceba que Jó, no seu momento de dor, a oposição veio dos amigos dele. A crítica veio dos amigos dele. Colocando a culpa, peso em cima de Jó. Perceba, tenha atenção a isso. Pastor, então como é que eu respondo? A oposição que vai se levantar na minha vida. Primeira coisa, diante da zombaria, em nome de Jesus. Neemias 4, verso 4 diz assim: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Ele faz o quê? Ele ora. Diante da oposição, da zombaria na sua vida, você fica em silêncio, amém? E apresenta ao Senhor. Apresenta ao Senhor. Quinto conselho para a pessoa do seu lado. Entregue ao Senhor. Diga isso para ela, com todo carinho. Para de resmungar, para de rebater, para de mandar mensagem no WhatsApp, para de dar indireta no Instagram, pelo amor de Deus, igreja. Fique em silêncio. Entrega ao Senhor em nome de Jesus, porque o Senhor cuida das suas coisas. O Senhor trabalha por você, mas você precisa entregar a Ele em nome do Senhor Jesus. Pastor, vem ataques. Então, diante dos ataques, sejam de pessoas próximas, distantes, de onde for. O que é que Neemias faz? Verso 13. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro e nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Vem cá, no nosso muro tem pontos baixos, tem brechas ainda no muro. Fica ali, você fica ali. Reconhece os pontos fracos. Então, em nome de Jesus, reconheça seu ponto fraco. O nosso inimigo, o nosso adversário é o diabo. São guerras espirituais acontecendo. Reconheça suas limitações. O que é? É a sua língua. Seu ponto fraco é a sua língua. Eu falo demais, acabo falando demais, magoando pessoas, ferindo vidas. Reconheça isso e esteja alerta a isso. Não, eu sou influenciado demais por pessoas. Cuidado com quem você anda. Você vai ser levado, se andar com pessoas erradas, para um caminho errado. Reforça em nome de Jesus seus pontos fracos. Vigia ainda mais. Esse celular, esse negócio aqui, me leva a falar com o que eu não devia, ver coisas que eu não devia. Larga esse negócio em nome de Jesus. Não dê arma ao seu inimigo. Fecha as brechas desse muro em nome de Jesus. Você quer vitória, sim ou não? Então tenha atenção, igreja. Em nome de Jesus, tenha atenção. Fecha qualquer tipo de brecha, ponto fraco. Uma jovem aqui da igreja, que eu me vejo muito nela. Um dia desse chamei ela na minha casa. Olha, tenha atenção. Tem sido muito lindo o que Deus fez na minha vida. Eu comecei mais ou menos nessa idade aí. Deus ministrar, Deus fazia. Tenha atenção. Se guarde. O inimigo tentou me destruir várias vezes, para que eu não vivesse o hoje que eu estou vivendo. Tenha atenção que provavelmente Deus tem algo grande na sua vida. Se guarda. Esteja de orelha em pé, atenta, para que você não caia, para que você não perca a reconstrução no início do muro. Em nome de Jesus. Esteja atento. Às vezes a oposição ela consegue nos desmotivar. Quando ela consegue nos desmotivar, Neemias capítulo 4, verso 10 diz assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos
reconstruir o muro. Os trabalhadores começaram a dizer, nós estamos desanimados, não vamos conseguir, não vai dar certo. Entenda o seguinte, a desmotivação em algum momento vai chegar na sua vida. Não é se chega, é quando chega. Você vai ficar desmotivado em algum momento, mas ela só tem o poder que você der a ela. Ela não vai definir seu comportamento. Ah, pastor, eu estou motivado, eu vou começar uma faculdade, 3 meses depois eu parei a faculdade, porque eu estou desmotivado. Que negócio é esse? Não depende de motivação nenhuma. Precisa o pastor aqui estar injetando motivação em vocês. É obediência. Permaneça em nome de Jesus. Vai ler a Bíblia, vê os grandes profetas do Senhor, os apóstolos. Paulo, por exemplo, sofreu muito. Tinha todos os motivos para estar desmotivado. 2 Coríntios capítulo 11 fala um pouquinho da história de sofrimento dele. Verso 23 em diante. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Aí ele vai e fala. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Pancada. Paulo, apóstolo do Senhor, profeta de Deus, grandes milagres, fundador de igrejas, referência para todos. Pancada atrás de pancada. Vai procurar motivação. A motivação dele é o quê? Filipenses 4,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É sobre prosseguir, igreja. É sobre se manter. 6º e último conselho. Olha para a pessoa do seu lado e diga: prossiga. Não espere estar motivado. Não espere ter uma injeção de ânimo. Prossiga. Não para. Continue estudando. Amém? Continue empreendendo. Amém? Continua se capacitando. Amém? Continua lendo a Bíblia. Amém? Prossegue, igreja. Não para em nome de Jesus. Não é sobre desânimo. Eu fico triste. De vez em quando chega um jovem para mim, alguém da igreja diz: pastor, não estou lendo a Bíblia. Por quê, irmão? Queimaram ela? Não teve dinheiro para comprar uma Bíblia? O que é? Está no celular e deu problema no celular? Não está tendo acesso à Bíblia? Não. Estou sem vontade. Não é sobre vontade, igreja. Não é sobre ânimo. Não é sobre motivação. É sobre obediência, obedecer. Eu entender que eu necessito da Bíblia para estar bem. Eu necessito orar. Mesmo sem vontade, porque eu preciso ter intimidade com o Senhor. Eu dependo dele. E aí você deve prosseguir. Devocional não depende das suas motivações. Não depende de alguém estar injetando em você nada, porque vem, você se motiva daqui a pouco, meu amado. Você está motivado agora com essa pregação? Sua emoção cresce. E você vai decidir algumas coisas. Você sai daqui, levanta a topada ali na praça, pronto, está desmotivado. Está reclamando do solado do tênis que rasgou, que abriu aqui. E lembrando da irmã. Será que a irmã também botou o olho no meu sapato? Isso vai, é inconstante, é da alma humana. A gente está por cima e está por baixo. Mas fica firme no teu chamado no Senhor. Se mantém constante no Senhor. Ser pastor, meu amado, é cheio de altos e baixos. É muito fácil. Você olha para cá e diz: olha quanto meu pastor é motivado, quanto ele é determinado. Mas no meu íntimo eu sei. Minhas lutas para ler a Bíblia. Minhas lutas para orar. Deus sabe. Tem dias que eu quero estar no celular direto. Tem dias que eu fico no celular direto. Mas sempre o Espírito Santo chama e diz: olha, não é assim. Não é por aí. Me obedeça. Você precisa ouvir minha voz.
Você precisa estar dependente por mim. E eu vou como um cachorrinho, boto o rabinho entre as pernas e vou buscar o Senhor novamente, entendendo que eu necessito do Senhor. Prosseguir. O que é que Deus te chamou? Certamente Deus não te chamou para estar só conversando com a pessoa do lado, dando um recadinho para ela e sentado nesse culto. Deus tem obras maiores para fazer na sua vida. Reconstruções de muros que vão acontecer através de você. Mas precisa você dar passos em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu não sou nada, eu sei. Eu também não sou. Nós dependemos do Senhor. Êxodo 14:14 diz: o Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Quem é que luta? É o Senhor, o Deus dos exércitos. A nossa vitória vem do Senhor, porque é Ele que luta. Ele que capacitou Neemias na reconstrução do muro, é Ele que vai fazer na sua vida também, em nome de Jesus. Salmo 33 diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.